A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 3 de janeiro de 2021. Vamos dar início ao nosso culto no lar, sendo que é o nosso primeiro culto do ano de 2021. Que o Espírito Santo possa continuar se agradando do nosso trabalho na noite de hoje. Hoje já estivemos ali na igreja a qual sou membro e vamos estar sob efeito ali daquela palavra, nós vamos estar falando das coisas do Senhor no livro de Apocalipse. É um estudo feito onde eu tenho recebido por parte de Deus uma ordem de estar explicando de forma simples sobre o Apocalipse. E hoje na leitura ela se encontra no Apocalipse 4. Vamos ler alguns versículos e vamos explorar todo o capítulo. O Espírito Santo, Senhor, se agrade desse trabalho. Poderoso e eterno Pai. Aqui está a minha mãe, o Valmir ali a filmar. E nós, Pai, estamos nesse propósito. Então, enquanto o Senhor não nos ordena parar, que o Senhor seja conosco, Pai. Amém? Amém. Adoração no céu. Depois disso, tive outra visão e vi uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo, disse: suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Num instante fui dominado pelo Espírito de Deus e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilhavam as pedras de jaspe e sárdio, e em volta do trono havia um arco conhecido como arco-íris, que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes, vestidos de branco e com capas de ouro, com coroas de ouro na cabeça. Vamos repetir esse versículo. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. Pai amado e Pai Santo, a leitura começou, Senhor. Que o Senhor possa então nos dar o verdadeiro entendimento da Tua palavra, Pai. E sobre a Tua palavra nós vamos estar falando, Senhor. Que não venha nada de mim mesma, Senhor. Que o Senhor possa realmente, Pai, se agradar deste trabalho, mais esse trabalho, Senhor. Amém. Então, o que acontecia ali, meus irmãos? João teve uma outra visão, porque já tinha tido a visão ali nos primeiros capítulos do livro, né? Ali no 1, no 2, ele já tinha tido a visão. E ele até chorou muito nessa outra visão, onde ele chorava, que ele falava: quem é digno de abrir o livro? E João era digno de abrir. João era digno de abrir, não. João que foi digno, foi a pessoa escolhida para poder dar início àquele trabalho ali. Ele foi ter a primeira visão ali naquele momento. Então agora ele está tendo uma segunda visão, outra visão, a Bíblia nos mostra. É uma porta aberta no céu, onde uma voz que parecia som de trombeta. A trombeta era serve para anunciar. Ela veio ali para anunciar, que antes já tinha falado com ele, pedindo então para João subir para mostrar o que precisa acontecer depois disso. É necessário isso acontecer. Então o Espírito de Deus nominou João até o céu, onde ele via um trono com alguém sentado. E este que estava sentado no trono, ele tinha rosto brilhante como pedras. Ele fazia uma comparação com pedras. O jaspe, por exemplo, ele era da cor vermelho. E sárdio, que também é conhecido como sardônio, ele também é avermelhado, vermelho com carmesim. Então, em volta do trono tinha um arco. As pessoas o conhecem como arco-íris por causa da influência grega, da deusa grega ali,
Naquele tempo ali, ela era a deusa do arauto divino. Mas no cristianismo, este arco, que para nós é chamado de arco celeste, na Bíblia de Jerusalém, arco celeste, ele é conhecido como um sinal da aliança após o dilúvio, onde Deus prometeu não destruir mais a terra com água, onde depois de cada chuva apareceria o arco para lembrar daquela aliança, da aliança feita por Deus ao homem, de Deus com o homem. Então nós vamos estar pronunciando arco, arco, porque Jesus no meio, ele vê tudo. Então o arco, então, ele é completo com um ângulo de 360 graus. E esse arco aqui, que era da cor verde, brilhava como esmeraldas. Olha quantas pedras foram aqui citadas: a pedra de jaspe, a de sárdio e a de esmeralda. O arco era, a cor predominante dele era cor verde como esmeralda. E era um arco completo com ângulo de 360 graus. Não como este que a gente vê, que é só meia lua, só 180 graus. Este arco que ele via, que ele estava no meio. E em volta tinha os 24 anciãos. Então ele via o arco de forma completa, ele via o seu ângulo inteiro. Então, somando 360 graus, todo lado que ele via, ele alcançava o arco. Ao redor do trono, então, tinham 24 tronos, com líderes vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. Essas coroas de ouro aqui, elas são chamadas de epifanos. São coroas consideradas coroas dadas a pessoas, aos vencedores que o próprio Apocalipse vai dizer que aos vencedores dar-te-ei a coroa da vitória. Não são coroas comparadas com coroas de homem, como o exemplo lá da rainha da Inglaterra, que é a coroa chamada de diadema. Essa coroa que é a coroa específica aos vencedores. E eles estavam vestidos de roupa branca porque foram lavadas no sangue do Cordeiro. Eles foram purificados, eles foram remidos de todos os seus pecados, e eles hoje estão na posição dos 24 anciãos, ao redor do trono, onde Jesus se encontrava ali, o grande se encontrava, porque eles estavam para ajudar a julgar o povo, juntamente com Jesus. Então, na cabeça deles tinha essas coroas. 24 anciãos representam o povo de Deus, convidados por Cristo, purificados para governar com Ele e para julgar. Eles são os vencedores. Em 2 Timóteo 2,12 vai nos descrever isso também. Aos vencedores darei a coroa da vitória. É a igreja glorificada. É o maior prêmio que um cristão poderia receber, é receber essa coroa de vitória. Depois de ter passado por tantas lutas e provações, ele perseverar até o fim, que a Bíblia é bem clara nisso. Ao que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vitória. Você quer estar no meio desses que vão receber a coroa da vitória? Você quer, minha mãe? Quero. Estar no meio desses? Pois é, se Deus nos conceder essa graça, eu também quero estar. Então prossegue aqui a leitura. Então eles estavam com coroas de ouro na cabeça, né? Eram 24, né? E dali saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante deles havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. Em Isaías 11, vai nos falar que é o Espírito do Senhor, que é o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de temor ao Senhor. São atributos divinos que são conhecidos como dons. São os dons do próprio Deus, né? Isso é a plenitude do Espírito Santo, influenciando pessoas e a igreja. Efésios 4 também vai nos falar das 12, que isso aqui poderia estar simbolizando também as 12 tribos, e mais os 12 apóstolos, por isso que somaria 24. As 12 tribos, né? Os representantes de cada uma delas, mais os 12 apóstolos, somando então 24. Em frente do trono, tinha uma coisa parecida com um mar de vidro. O que vem a ser isso, missionário Ivone? Explique isso melhor para nós. A Bíblia
indicando com transparência, gente. Indicando transparência, é coisa grandiosa. É como o exemplo que tem um mar de gente, é muita gente. Só que o mar de vidro era ele olhando lá de cima e estava tudo transparente, tudo diante dele, toda a terra. Ele conseguia ver tudo, porque tinha uma transparência muito grande. Ele observava tudo, ele conseguia ver tudo. Com aqueles olhos, que eram olhos que brilhavam como chamas de fogo. Ele conseguia ver tudo. Era para ver toda a terra. O mar de vidro é o que separa o homem de Deus. Ele tem um mar entre ele e Deus. Está um mar entre nós e Deus. Mas Deus pode ver tudo porque é transparente como vidro. É límpido, é claro, é sem pecado. Em 1 Reis 7,38, vai falar ali de Urá e as 10 bacias de bronze, fazendo menção ali ao tempo de Moisés, né? Pouco tempo depois ali no Velho Testamento, falando dos objetos para o templo de Salomão, né? Onde começaram ali os primeiros reinados ali. Então o Urá, ele era uma das pessoas que faziam as bacias. Ali se lê mais um pouquinho, se vocês se interessarem pela leitura, vai estar nos explicando também o que significa a expressão mar de vidro. E em volta deste trono, então lembre-se que era um trono grande ao meio e 24 tronos ao redor, com os 24 anciãos. Então em volta desse trono, em cada lado estavam 4 seres vivos, ou 4 seres viventes, ou 4 animais. 3 versões diferentes, 3 formas diferentes para tratar esses 4 seres viventes. Eles eram cobertos de olhos na frente e atrás, por todos os lados tinham olhos. E o primeiro parecia um leão, simbolizando então a força e a coragem. Ele era forte e corajoso, poderoso. O leão, ele domina a selva, né? Então, simbolizando também Cristo como rei. Isso está em Mateus, no Evangelho de Mateus, fazendo menção aos 4 evangelhos também. E o segundo é o touro, é um novilho. E a função principal do novilho é de servir. E ele serve com humildade, humildade para servir, porque ele é domesticado, ele aceita colocar nele uma carga. Ele é domesticado pelo homem, pela pessoa que quer ser servido, né? Então ele tem capacidade e serviço. Então, ele é divino, ele ele tem a capacidade de servir, a função principal dele é de servir, com humildade. Fazendo menção, então, ao servo, como Deus servo, no Evangelho de Marcos. Fazendo, então, menção ao segundo Evangelho, tendo em vista que são os 4 Evangelhos que está sendo representado aqui. E o terceiro ser vivente, ele era como um ser humano, um ser racional, como um homem. Fazendo menção, então, ao Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas ali, onde vai retratar, então, Deus como homem, nascido de mulher, ele como homem. Então, ele era parecido com o ser humano. E o quarto ser vivente, estamos falando dos 4 seres viventes. Aí o quarto ser vivente, ele era parecido com uma águia voando. Não era a águia parada, é uma águia em voo. Então, onde ela estava ali com as suas asas em posição de voo, onde ela estava com seus olhos fixados na presa, onde ela estava em posição de voo. Tem toda a atenção absoluta que ela estava voando. Então ela estava em sua plena capacidade de agilidade e de velocidade e de visão aguçada. Esse quarto ser vivente, ele representava então agilidade, ele representava velocidade, ele representava visão aguçada. E a águia também faz menção, ela é a rainha das aves. De todas as aves, ela domina por causa dessa capacidade principal dela de visão aguçada. A águia consegue de muito alto, ver um peixe no fundo do mar. E ela consegue ir e bicar diretamente no peixe. Então, tamanha a visão que ela tem. Isso então faz menção também agora ao Evangelho de João, divino Evangelho de João. Cada um
desses seres viventes aqui tinham 6 asas, cobertas de olhos nos 2 lados. Eles são capazes de enxergar por todos os lados. Lembrando que um deles era como uma águia voando. Olha a visão desse ser vivente, hein? Se comparava com a águia voando, né? E dia e noite eles não paravam de cantar. Aí vem uma pergunta para mim e para você na noite de hoje. Que cântico é este? Os 4 seres viventes, eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Muitas letras aí fazem menção a este trecho bíblico. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Muitos hinos são tirados daqui. Letras maravilhosas tiradas com essa pureza deste versículo que faz menção à adoração incessante, a adoração que não parava. E como forma eles cantavam, para demonstrar aquela adoração eles cantavam. Essa adoração, eles prostrados, significava eles se humilham, ele reconhecer a glória de Jesus. Por isso eles vão tirar ali suas coroas. Somente Deus é digno de ser adorado. Somente Deus é digno de ser adorado. Aí tem outra canção muito conhecida de todos nós, que vai fazer menção a mais esse trecho deste versículo. Apocalipse 4 é um capítulo muito pequeno, mas de um significado, de uma importância tão grande, que várias músicas foram tiradas daqui. Então, ainda dentro da pergunta que eu fiz a vocês, estou fazendo para mim, que cântico é esse? Tem mais um cântico que vai falar. A único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. Vocês conhecem esse trecho. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ele, toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. E quanto mais eles cantavam, mais eles estavam demonstrando a verdadeira adoração, para onde tem que ser a adoração. Cada vez que cantavam hinos de glória, de honra e de agradecimento ao que está sentado no trono, eles estavam no meio do trono e eles ao seu redor, cantando para eles. Que vive para todo sempre. Os 24 líderes caíam de joelhos diante do Rei dos Reis e o adoravam, atiravam suas coroas diante do trono, dizendo, quando eles faziam isso, eles estavam demonstrando que a adoração tinha que ser única, exclusiva, somente a Deus, aquele que tem que ser digno e adorado. E mais um trecho da Bíblia vai nos dizer isso. Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e por Tua vontade foram criadas e existem. Isso segue aqui mais ao principinho, aqui, ó, ao finalzinho aqui, ó, no capítulo, no versículo 8, ó. No versículo 8, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso, que era e há de vir. E no finalzinho, no 11, Senhor nosso e Deus nosso, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por Tua vontade elas foram criadas e existem. Isso aqui, irmãos, representa o reconhecimento. É reconhecer que quem tem... Eles receberam, sim, aquelas coroas de honra, por serem vencedores. Mas eles, naquele momento, eles estavam abrindo mão daquelas coroas, tirando e reconhecendo que o único que deveria ter a coroa, ser coroado, era o Rei dos Reis. Ele era o único. Então, por isso que é o único digno de receber a honra, a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real,
Crê você também. Existe um rei, o rei dos reis, invisível e imortal. Somente ele é digno de receber a coroa. E eles estavam ali entregando suas coroas, demonstrando a sua gratidão, sua verdadeira adoração àquele que é digno de receber essa coroa. Pois, reconhecendo que as coisas foram criadas por ele, todas as coisas, por tua vontade elas foram criadas e existem. Por ele e para ele são todas as coisas. Por ele e para ele são todas as coisas. O trono de Deus está no centro do universo. Tudo acontece a partir do trono. Tudo está ao redor do trono. Graça e juízo saem do trono, do centro. Todo louvor e glória são dirigidos àquele que está sentado no trono. Então a adoração, ela continuava, ele estava no centro. E os 24 anciãos ao lado, e bem próximos, 4 seres viventes, todos destinando, emanando adoração ao único que é digno de receber aquela adoração. Aquela adoração. Vocês estão entendendo até aqui? Está entendendo, minha mãe? Oh, glórias, aleluia, Senhor. De que forma podemos aplicar isso em nossas vidas? Oh, Deus amado e Pai Santo. Digno de toda honra é Tu, Senhor. Somente Tu que é digno. O trono de Deus, ele está no centro do universo. Tudo acontece a partir do trono. Tudo está ao redor do trono. Graça e juízo saem do trono. Todo louvor, gente, toda glória são dirigidos àquele que está sentado no trono. Não precisamos temer o ano que se inicia, né? Primeiro culto do ano, né? Não precisamos temer o ano que se inicia. Tudo está no controle daquele que está sentado no trono. Ele deve ser adorado como único, como digno de receber a honra, a glória, a força e poder. E tudo que tiver de acontecer, vai acontecer. Porque a honra é para Ele, a glória é para Ele, o poder é para Ele, tudo é para Ele. Então nós devemos começar esse ano, primeiramente, agradecendo a Deus, elevando nossa adoração, como aqueles 24 anciãos elevaram, e aqueles 4 seres viventes, ao Deus, ao que é capaz de receber essa verdadeira adoração. Você tem prestado uma adoração verdadeira, sincera, real, ao único que é digno de recebê-la? É uma pergunta para você e para mim na noite de hoje. Somente um é capaz de receber essa adoração. E quantas vezes você tem dividido a glória dele com outras coisas, abrindo mão do que é sagrado para se sacrificar a outras coisas, outras formas de adoração? A oração tem que ser digna e é para Ele, totalmente a Ele, porque Ele é digno de receber toda adoração, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é digno. Então, se nós queremos sempre o melhor, né, temos que ter fé e esperança de que tudo vai dar certo, sim, temos que ter. Porém, se mesmo assim as coisas não melhorarem, temos que estar preparados e aprender a conviver com todas as dificuldades. Porque o ano começou, o relógio virou de 2020 para 2021. Mas se nós continuarmos com as velhas atitudes do ano que acabou, o ano para nós não vai fazer diferença nenhuma. Então nós temos que mudar de dentro para fora. Nós temos que primeiramente reconhecer que este ano, assim como todos os anos, o ano passado, os anos vindouros, se Ele quiser e permitir, tem que ser para adorar primeiramente Ele, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então nós temos que mudar a nossa mente, a nossa visão do que nós poderemos passar neste ano de 2021. Porém, confiando sempre em Deus. Porque muitas pessoas afetadas aí com depressão, com medos, com pensamentos de suicídios, com doenças psicossomáticas, com angústias, com perdas irreparáveis de um familiar e uma perda financeira. Muitas pessoas morreram aí dessa doença, essa doença que veio de forma muito séria, muito grave, para assolar não só o nosso país, como o mundo inteiro, e ela mexeu com a família, e ela mexeu com o financeiro.
e até mesmo a falta de afeto familiar. Ainda hoje escutei na minha igreja de Mateus 24, onde falava que o amor de muitos esfriaria. E na pregação do vídeo semana passada eu também citei isso, o amor de muitos iria se esfriar. Porém, eu fiz questão de frisar na semana passada, na pregação de 2 Crônicas, que o amor de muitos, não de todos. O seu amor não precisa esfriar, o meu amor não precisa esfriar. Nós temos formas de demonstrarmos o nosso sentimento aos nossos familiares e às pessoas, seguindo sim as precauções que nos são devidas. Nós devemos seguir essas precauções. De uso de máscara, de uso de álcool gel, de lavar bem as mãos, de manter a distância entre as pessoas, devemos sim seguir tudo isso. Mas não precisamos nos distanciar de tal forma a que essas pessoas venham se sentir tão afetadas, olha, e demonstrarem isso, olha, depressão, demonstrarem medos, pensamentos suicidas, essas doenças psicossomáticas que tem como uma delas é o próprio câncer, que é produzido pelo próprio organismo, por uma alma doente. E para que isso não aconteça, o amor, a pessoa tem que chegar perto, tem que demonstrar afeto. Por isso, ir a uma igreja neste momento é muito importante para conhecer mais de Deus. É necessário escolher sim uma boa igreja, uma igreja que fale da palavra de Deus, uma palavra genuína e eficaz, a palavra que fala do Evangelho, a palavra que vai falar ali coisas que vão edificar a sua vida, especialmente a volta do Filho do Homem. Coisas que hoje você está passando. Então é disso que você precisa ouvir. Para aprendermos a sermos otimistas de que mesmo em meio à crise, para você pode ser o melhor ano de sua vida. Vamos repetir isso aqui. Por isso, ir a uma igreja neste momento é muito importante para conhecer mais de Deus, para aprendermos a ser otimistas de que mesmo em meio à crise, para você e para mim, pode ser o melhor ano de nossas vidas. Você é capaz de entender isso? Se você entendeu essa palavra até aqui, é sinal de que o Espírito Santo tocou em você. O forte aqui dessa palavra é render a adoração ao único que é digno de receber essa adoração. É a honra, é a glória, a força e o poder. Você está preparado, você deseja em seu coração render glórias, render adoração ao único que é digno de recebê-la? Se você responde aí sim, responda também lá nos comentários, se você responda sim. E comece o ano com pensamento diferente, com a metanoia, que é a mudança total de mente, onde você vai colocar em primeiro lugar Deus em sua vida, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. E se você tem Ele no centro da sua adoração, nada do que acontecer no entorno, no em volta, irá te abalar, porque você estará firmado na rocha que é Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. E assim nós vamos terminar com a pequena oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Até aqui nos ajudou, Senhor. Não sei o que o Senhor terá para a semana que vem, Pai. Foram a ordem que o Senhor me deu, Pai, de estar falando de Apocalipse, dos profetas menores, Pai. Falando ali do Velho Testamento, Pai. Oh, Pai, a primeira mensagem que o Senhor me deu foi pregar o Evangelho de Cristo, é uma ordem, Pai. Para aquele momento eu não entendia, nem sabia o porquê, Pai. Mas hoje eu já entendo claramente, Senhor. E a Ti eu só tenho a agradecer, Senhor. Continue me capacitando, Pai, para levar as pessoas de forma bem simples, Pai, a Tua palavra, o verdadeiro entendimento da Tua palavra, Pai. Assim eu entrego esse trabalho na noite de hoje. Amém, amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus.